Fala galera da PowerInc, tudo bem com vocês? Leandro aqui. Hoje falaremos a respeito do deslocamento de preço do Bitcoin e o que esperar desta queda. Muitas pessoas foram pegas desprevenidos, né? Infelizmente algumas pessoas foram liquidadas, tá? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Lembrando que o mercado de renda variável, principalmente o mercado de criptomoedas, é um mercado de muito risco, tá? Então eu vou utilizar agora aqui o gráfico do Bitcoin. Opa, desculpa aqui essas linhas na tela, agora sim. E vou desenvolver o meu raciocínio com os amigos a fim de tentar ajudar você a interpretar o deslocamento de preço com a minha pessoa. Então, pessoal, referente ao Bitcoin, quando a gente olha graficamente, o ativo ele segue num comportamento de alta. É evidente que uma barra como essa que a gente teve no dia de hoje é uma barra que leva uma certa ideia de cautela. Até pelo seguinte, ela é uma barra que foi muito ampla e foi muito abrupta, né? A gente teve um deslocamento agudo de preços de maneira descendente. Então, isso fez com que muitas pessoas fossem até mesmo liquidadas. O que acontece? Bem, a gente teve um fato relevante, tá? Que tem a ver com a implementação do ativo em El Salvador, né? E isso pode ter contribuído para esse deslocamento de preço. Mas, como eu particularmente não costumo operar notícias, né? Eu costumo buscar apenas interpretar o deslocamento de preço, eu vou, junto com os amigos, visualizar as possibilidades para os próximos dias, tá bom? Então, lembrando que a gente tem uma estrutura que vem de um zigue-zague ascendente e hoje a gente teve uma correção. Na minha tela eu tenho plotado duas médias. Essa média na coloração azul, que eu vou até deixar um pouquinho mais clara para ficar mais fácil para vocês identificarem, que é a média móvel de 21 períodos, e nessa coloração chumbo eu uso a média móvel de 200, tá? Que eu uso as duas exponenciais. Para quem utiliza a média móvel de 200 aritmética, que também é um bom indicador, se a gente vier aqui e adicionar a média móvel de 200 aritmética, vocês vão visualizar que essa média móvel de 200, se tivesse na coloração branca aqui, bem espessa, eu vou até deixar aqui para vocês plotado, ela estaria nesse exato momento nos servindo como um talvez possível suporte, tá? Essa média móvel aqui em branco, ok? Mas, o que eu acredito que os amigos devem visualizar junto com a minha pessoa para o deslocamento de preços, que na minha opinião é importante, tá? Bem, a gente já havia falado nas últimas vezes que essa região aqui era uma região muito importante de deslocamento de preços. A gente tinha bastante toques aqui, tinha toques importantes aqui, uma barra importante aqui de ignição. A gente teve a perda de um fundo também. E aqui a gente teve uma situação importante para o trabalho de preço. Uma vez que o preço rompeu, a gente esperava que ele viesse fechar gaps aqui em cima, tá? Mas os vendedores mostraram sua força, tá? A gente já tinha visto um deslocamento bem convicto de alta, e agora a gente tem um deslocamento de preços descendente com a ideia de uma correção mais aguda. Isso pode sim, pelo menos, trazer um repique. Na minha opinião, essa zona de preços apenas foi testada, tá? Que é essa região aqui, desses topos anteriores, dos fundos anteriores. Então, eu considero que isso aqui foi um grande teste nessa zona e também um teste nessa faixa aqui de preços, ó. Vou deixar aqui marcado para os amigos, ó. Olha esses fundos aqui que foram retestados, tá? Então, na minha opinião, é o que eu interpreto do deslocamento de preços. Uma vez que o gráfico continuar se deslocando para baixo, a gente já deveria ficar um pouco mais preocupado. Mas, na minha opinião, não é o caso agora. Eu sigo mais otimista. O que eu espero desta barra, tá? Eu espero que essa barra ela feche acima de 50%, ou seja, o fechamento dela vai ser agora 21 horas e ela feche pelo menos com o fechamento da barra acima dessa zona de 50. Por que isso? Porque daí eu vou ter um contexto de lateralidade, tá? Isso aí vai poder trazer uma estrutura de barras de um prazo um pouco mais longo e não um movimento mais amplo de queda. Então isso aqui vai ser interpretado apenas como uma barra que vai trazer uma lateralidade, porque ela tem mais de 50% do seu corpo sendo pavio, tá? Então muita sombra, né? Lembrando que quando a gente interpreta o deslocamento de preços, tá? Através das forças, a gente pode interpretar que todo este pavio aqui é força compradora, tá?
toda essa estrutura aqui acima é força vendedora. Então, por enquanto, nós temos os vendedores mais fortes nesta ocasião, tá? O que eu espero é que isso aqui fique equilibrado ou até mesmo que os compradores ganhem essa briga. Seria bem legal uma barra voltando para cá, talvez um inside bar, uma barrinha positiva fechando no dia de amanhã para dar uma ideia de até mesmo um rara mídia alta, né? Aquela ideia de candle interno, um inside bar, depois de uma barra como essa, vai seguir um contexto de zigue-zague ascendente. O que eu gostaria de ter visto já anteriormente e agora para mim faz sentido é um retest na média móvel de 21 períodos no gráfico semanal. Para mim isso é bem bonito, inclusive. E quando eu olho essa pernada de alta, tá, eu vejo um toque em uma das primeiras zonas de Fibonacci, tá, 38,20. Para mim me agrada, para mim já estaria uma correção saudável no gráfico semanal e eu já ficaria à vontade para tentar interpretar esse movimento como um zigue-zague ascendente no semanal, tá? Uma vez que esse toque também foi um toque de reteste nessa zona que eu tinha falado dos topos anteriores, tá? Então faz bastante sentido para mim, lembrando que a gente ainda tem 5 dias para fechar o semanal, então não adianta a gente querer se precipitar agora, né? A gente tem que esperar o deslocamento de preço realmente acontecer. Para os próximos dias eu acredito que a gente vai ter um deslocamento um pouco mais amarrado, digamos assim, até porque essa barra ela foi muito aguda. Então, o que a gente espera? Depois que a gente vê barras com movimentos mais climáticos agudos, né, a gente vê um deslocamento um pouco mais lateral. Vocês podem visualizar isso, tá? Então, aqui, ó, pelo menos alguns 2, 3 dias mais laterais, mais calmos, né, a fim de contrair um pouco dessa volatilidade que se expandiu. Nesse caso, uma expansão de volatilidade para queda. Agora, como eu falei para os amigos, uma coisa importante é a gente visualizar a estrutura de volume, né, para essas regiões. Eu vou mostrar para os amigos aqui a estrutura de range fixo, né, o volume profile. Lá. Vamos visualizar aqui, ó. Então, a gente pode interpretar que toda essa região aqui foi uma região que tinha mais trabalho de preços, tá? Olha só, que tinha mais trabalho de preços. Agora, por sua vez, essa região aqui também tinha mais trabalho de preços. E aí, quando tem esses vazios aqui, faz com que essas agulhadas aconteçam, né? Opa, peraí que eu vou só apagar aqui para ficar mais fácil para os amigos. Vocês podem ver que daí, esses vazios aqui acabam trazendo essas agulhadas, né? Quando a gente olha essa estrutura de um olhar um pouco mais próximo, pegando apenas esse último movimento, a gente vê que a gente tinha pontos importantes aqui de controle. Tá? Então, agora, o preço veio buscar liquidez em uma zona mais baixa, uma vez que essa zona servir de suporte, vai ser também uma zona importante para o deslocamento de preços. Tá? Eu ainda acredito sim que em toda essa faixa, a gente possa ter uma zona em que exerceu suporte e a partir daí um novo movimento para continuar ascendente. A gente pode estar, na verdade, apenas fazendo um retest de um canal, né, também. Tentando construir uma LTA um pouco mais saudável, né, uma LTA que vai ser de um canal de longo prazo. Olhem que interessante fica essa estrutura. Olha só que bonita, que movimento elegante. A gente tem aqui um canal, a construção de um canal de alta. Tá? Então, vou só deixar esse fundo verde. Olha só, um canal de alta. O início do canal construiu uma tendência muito forte, ou seja, a gente teve um movimento acima de 50% do canal por um bom tempo. Fez uma correção mais aguda, encontrou uma zona importante de suporte. E por consequência também tem a ver com os topos anteriores, né? Toda aquela ideia de topos anteriores aqui, nessa faixa aqui, tá? Então, toda essa região de trabalho de preços é importante, ele encontrou suporte nessa zona, a gente já falou sobre esse trabalho aqui na esquerda, e a partir de agora, provavelmente a gente vai ter o quê? O movimento ascendente de novo dos preços. Pode ter mais correção? Pode, mas, na minha opinião, eu sigo mais convicto, ainda mais quando eu vejo que, se eu considerar essa última pernada, tá? Esse último movimento, eu tive uma correção
de 618, tá? Que também pode ter sido uma correção nessa zona de topos anteriores. Então isso me agrada bastante. Para mim é uma confluência de zonas de suporte e não só para mim, como para todos os players que estão tomando posição no mercado. Afinal, a gente teve uma baita de uma sombra aqui. Isso aqui mostra a tomada de posições apregoadas ou muitas vezes comprando a mercado. Então, aqui teve gente agredindo o movimento de queda, ou seja, comprando, tomando a posição compradora, a fim de se posicionar bem em uma zona importante de compra. Então, galera, sabendo disso, concluo que a gente tem que ficar mais atento agora para esse movimento, que pode ser um movimento mais lateral ou não, né? Mas gráficos como até mesmo intradiário podem trazer um movimento de repique, né? Eu esperaria pelo menos um reteste para a média móvel de 200 períodos. Então, procuraria aí no intra 30 minutos, 15 minutos até daria também, mas não é meu forte. 60 minutos vai ser o gráfico que eu vou ficar observando e eu espero sim, talvez um repique para essa região aqui mais acima. Pelo menos para encontrar a média móvel de 21 no caminho. Beleza, galera? Eu espero ter conseguido contribuir com você que está nos assistindo. Deixa teu gostei. Se tu ainda não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal. Quer fazer parte do nosso grupo do Telegram? Link na descrição. Muito obrigado pelo teu tempo. Forte abraço. Valeu!